Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Jenny, eu estou com a lição de abertura de hoje e o livro é o Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 150, a oração do justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Mas eu fui lá na Bíblia e peguei a partir do versículo 12 para a gente ter uma melhor compreensão do que quis dizer aqui, que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, a partir do versículo 12, fala assim: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o fruto. Então veja que aqui a mensagem, ela não vem nos falar do homem justo ser perfeito, porque ele nos dá o exemplo de Elias aqui, quando ele fala que Elias estava sujeito a muitas paixões, assim como nós estamos sujeitos a várias paixões, né? Então ser justo não é ser perfeito. Então a oração do justo não é a oração do homem perfeito, que quer dizer aqui, né? Porque se assim fosse, nenhum de nós teríamos condições de estar orando e pedindo auxílio terreno a Deus, né, para nós, porque nós não somos perfeitos. Nós ainda estamos sujeitos a várias paixões ainda na terra. Ser justo, quando ele diz aqui, ó, seja seu sim, sim, seu não, não, é você entender que você tem que ter uma certa já condição essa condição moral mais, né, coerente. Quando você falar um sim, é sim, o seu não, ser não. E quando você vê vê uma coisa errada, o que é certo, o que é errado, independente de quem esteja fazendo. Mesmo que quem esteja fazendo seja eu. Tá? É errado, eu tenho que reconhecer que é errado. Né? Então, Emmanuel, ele nos dá a seguinte explicação, através dessa lição 150. Considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, cariciando o filhotinho, no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma, pede explicações da divindade, de maneira a educar os impulsos de fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura.
minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente a providência divina através da natureza. Vive sempre respondendo a processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo, como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão em entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Então, Emmanuel, ele vem com essa mensagem nos esclarecer pontos que nós ainda não somos capazes de compreender, né? Ele pega esse trecho bíblico e esclarece de uma forma muito clara para nós, né? Ele explica, inclusive, que o verme, a loba, os animais, a natureza nos dá exemplo de que até o homem primitivo, né, quando estava ali orando para o Deus, lá para o trovão, é uma rogativa a Deus, né? E então essas ações cotidianas que nós temos também, que eles estão fazendo, que nós estamos fazendo, também é uma rogativa e prece, né, rumo a Deus. E o esforço de cada um de nós aqui, nessa transformação nossa moral, ela é uma característica, né, de verdadeiras súplicas para o Criador. Então, quando a gente está trabalhando essa reforma nossa, o nosso melhoramento, também estamos suplicando a Deus para que nos ajude, né? E tem uma passagem interessante sobre a oração, sobre a prece, que está lá em Lucas 18, 9 a 14. Eu acho isso aqui de uma beleza muito grande. Jesus, ele conta meio que uma parábola, né? Quando ele compara a oração do fariseu e a do publicano. Então, o fariseu, ele cheio de si, ele chega no templo para fazer a oração dele, ele se coloca ali, faz uma prece se achando superior aos demais, se achando superior ao ladrão, ao assassino, ao adúltero. Ele se sente todo superior, né? E faz aquela oração, aquela rogativa, com palavras dificílimas, com uma verdadeira oratória que ele faz da prece dele ali, ainda cheio de si, né? Aí vem o republicano, lá no mesmo lugar, ele tem coragem de levantar, ele nem ousa levantar a cabeça para o céu. Ele nem ousa levantar. Ele abaixa a cabeça, ele abaixa os olhos e bate no peito várias vezes. Senhor, tem misericórdia de mim, pois que sou pecador. Então, esse é o homem justo que a mensagem de Emmanuel vem nos trazer. Este é o homem justo. Então, a oração do justo pode muito no seu efeito, porque o homem justo, ele é o quê? Ele é humilde. É a humildade que nos aproxima de Deus, enquanto que o orgulho, a vaidade, só nos afasta do Criador. Então, o homem justo é o homem humilde. E essa oração é a que mais se aproxima de Deus. E conta ainda nesse mesmo versículo que o homem orgulhoso foi para casa sem os pecados nenhum ser perdoados. E o justo voltou para casa com todos os seus pecados perdoados, porque ele se aproximou de Deus com honestidade. Ele se colocou diante de Deus como ele realmente é. Eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. E todos nós somos. Todos nós que aqui estamos é por uma razão. Nós não viemos à Terra porque somos seres sublimes, seres angelicais, e estamos aqui em missão. Eu não estou, eu tenho certeza disso. Vai que aqui entre nós tem alguém, né, que está em missão e eu não estou sabendo. Mas
falando de mim, eu sei que eu estou muito além. Eu estou lá naquele homem. Tem misericórdia de mim, pois sou pecadora. E muito, tem muito que melhorar. Então, essa é a mensagem. A oração do justo pode muito no seu efeito. E o justo nada mais é do que o homem humilde. Né? Então, fica essa reflexão para nós, dessa manhã. Eu convido a todos a fechar os olhos, elevarmos o nosso pensamento a esse Deus maior, que a cada um de nós conhece. Nós não precisamos sequer dizer a Ele que somos pecadores, pois que Ele conhece a cada um de nós pelo nome. Quem dirá as nossas faltas? Então, Jesus querido, nós nos entregamos agora na Tua presença, rogando essa misericórdia para conosco, para que possamos ter força todos os dias para melhorar, para encarar, em primeiro lugar, os nossos defeitos, para olhar no espelho e sabermos quem somos e, a partir daí, Senhor, termos força de nos corrigir, de nos melhorar, para que um dia possamos estarmos junto de Ti. Que a Tua luz misericordiosa venha cobrir todos nós com a energia amorosa que vem de Ti. Nos abençoa e nos proteja durante toda a semana. Que a Tua graça permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E agora nós temos a nossa palestra do dia, comemorando ainda o aniversário da casa, com o nosso querido amigo, o Mackenzie. Para mim, ele é um ser muito querido. Então, por isso, meu querido amigo Mackenzie. Bom dia a todos. Aumenta o microfone aí da turma aqui, que eu não escutei, não. Não, da turma lá, aqui do... Bom dia. É, porque vamos acordar, né? Porque agora melhorou. Obrigado. Tem um amigo nosso que ele vinha aqui há muitos anos atrás, Nazareno Feitosa, palestrante lá de Brasília. E ele veio aqui por um tempo e depois casou, aí mudou a vida completamente, né? Então as coisas mudam e tal. Faz muito tempo que ele não vem aqui, mas eu sempre me lembro dele. E uma coisa que ele dizia quando ele ia começar as palestras dele, ele dizia assim, disse, olha, a gente vai começar a palestra, é muito comum, quer dizer, a gente que faz palestra, né, é muito comum a gente, né, ver as pessoas estão cansadas, né? Claro, muita palestra é no final do dia, né? Porque é à noite, né? Termina o dia e tal. Então ele dizia assim, disse, ó, a gente vai fazer palestra, a gente já sabe que muita gente que vai sentar ali, tá num ambiente agradável, às vezes muito confortável, mais confortável do que deveria, inclusive, né? E é normal que as pessoas relaxem e durmam durante a palestra, né? É normal e a gente vê com muito comum. Agora, você começar a palestra, a pessoa já está dormindo, aí fica complicado, porque a pessoa não pega nem o começo, nem a introdução. Aí ele falava isso e tal, e aí dizia o bom dia de novo, ou boa noite, e aí todo mundo respondia. Mas aqui, né, eu não precisei contar a história antes, vocês, né, entenderam, né, a mensagem. Então, obrigado a vocês que estão aqui, por estarem aqui com a gente, por terem vindo ao GETU. Eu quero agradecer ao GETU como instituição, mas a cada um dos amigos que me convidaram, aqueles que já me conhecem de mais tempo. Lembro com muito carinho e não tenho a lembrança de data precisa, nem de ano exato, apesar de que eu tenho quase certeza, da primeira vez que eu vim ao GETU em 2007. Ou seja, está fazendo agora, nesse período de janeiro, exatamente 19 anos que eu vim pela primeira vez ao GETU. E o GETU acho que está completando o quê? 26, 27 anos, eu não sei. 26. Eu cheguei em 2004, comecei a frequentar o cantinho lá em Piberi, em 2006, e em 2007 eu vim ao GETU pela primeira vez. E por que eu me lembro que foi em 2007? Porque viemos, de um certo modo, em caravana, viemos numa van com 6, 7, 8 pessoas, e uma das imagens que mais me marcou foi passando pela Rota 9,
Não, pela 20, eu acho, né? A 20, né? Que cruza, que era para Marlborough, né? A gente passava pela 20 e lembrar das árvores passando, né? A gente passando pelas árvores, e as árvores todas branquinhas, verdes e brancas da neve, né? Então essa é uma lembrança muito vívida de ter ido pela primeira vez ao Getú quando vocês estavam lá em Marlborough ainda há 19 anos. Né? Eu não podia chamar nenhum de vocês amigos naquela época, mas hoje não só amigos eu fiz aqui, mas irmãos que eu reencontrei de outras vidas, de outras situações. E fico muito feliz de poder não só participar do coração, mas também de poder compartilhar ideias, de poder compartilhar reflexões para que a gente, né, aprenda junto. As reflexões, elas são sempre, e em primeiro lugar, importantes para quem as faz. Então é óbvio que eu sou o maior beneficiado disso tudo, porque sou eu que tive que pensar, sou eu que, né? Mas tudo que a gente faz apenas para a gente se torna uma coisa egoística ou egóica. Então a gente, de uma maneira geral, a gente precisa, ou pelo menos eu vejo assim, que a gente deve sempre compartilhar as coisas boas que a gente tem. Em qualquer maneira que seja numa conversa, seja numa oportunidade como essa de estar aqui mais uma vez no Getú para refletir, e em especial em um mês especial para o Getú, que é o mês do aniversário. E eu tinha sido convidado, na verdade, para falar no dia 4, o primeiro fim de semana. E aí a pessoa que iria fazer hoje, ela precisou viajar, alguma coisa aconteceu, e ela perguntou se podia mudar. E eu mudei, e a gente mudou, né, trocou os dias do dia 4 para hoje. Que eu agradeço muito, porque eu sei que hoje vai ter um almoço especial aqui, né? Então, assim, eu estou muito feliz. Eu já estava feliz antes, agora eu estou mais feliz ainda, né? Que vai ter um almoço, uns acepipes aí, umas comidas, né? E também e aí o tema fala de pão, né? Então o negócio está meio... O negócio ai, ai, ai. Bom, tem um livro que eu gosto muito, de um autor que eu admiro bastante, que se chama Severino Celestino da Silva. Eu não creio que ele já tenha vindo aqui em Massachusetts. Não me lembro dele. Eu coloquei vou voltar para esse slide depois, eu devia ter colocado esse antes. Esse é o livro, tem 2 capas, né? E eu coloquei aí só por ilustração mesmo. Eu trouxe o livro aqui porque eu tenho uma cópia dele. E esse Severino Celestino, ele ele é professor de teologia. Ele é espírita, professor de teologia. Eu acredito que é na Universidade de Campina Grande, na Paraíba. Ele é paraibano. E eu o conheci pessoalmente em Natal, que eu sou de Natal. Acho que vocês devem ter percebido que o meu sotaque não é de Governador Valadares, né? Nem de Minas, apesar de estar casado com uma mineira, né? Ela até se chateou uma vez quando alguém me perguntou se eu era casado com uma brasileira. E eu disse, não, eu sou casado com uma mineira. Mas é um país, não é, dentro do país, né? Então Minas é uma coisa né, diferenciada, né? Um país dentro de um país. E aí ela se chateou, entre aspas, né? A gente brinca muito disso. Porque eu como manguzá e ela come manguzá, mas são 2 pratos diferentes, né? Né? Quem manguzá no Nordeste é uma coisa, manguzá em Minas é outra coisa. Vamos comer canjica, eu como uma coisa, ela outra. Que também são 2 pratos diferentes. Né? É engraçado essas coisas, né? Eu acho interessante. E Severino Celestino, a gente conheceu lá em Natal, e no primeiro livro que ele publicou, e o primeiro livro, que é o livro mais famoso dele, chama Analisando as Traduções Bíblicas. Então foi o primeiro, que pelo menos do meu conhecimento, o primeiro grande trabalho espírita de busca por uma tradução, vamos dizer, livre, uma tradução sem muitas amarras com o que quer que seja de tradições cristãs, né? Porque a gente sabe que e tem uma frase italiana, eu não sei datar a frase, mas é uma frase muito, muito, muito antiga. Essa frase italiana diz assim: tradutore, traditore. E a tradução é tradutor,
traidor. Por quê? Porque quando a gente traduz qualquer coisa que seja, vocês já imaginaram o que é que a gente traduzir, por exemplo, essas palavras que eu acabei de dizer, vamos traduzir pamonha para o inglês. Né? Vamos traduzir... e aí a gente vai traduzir pamonha para o inglês, aí a gente vai ter que explicar o quê? Que é uma pessoa que tem uma certa dificuldade. Não. Que é uma comida de milho feita... Vocês entenderam? Traduzir é um problema, porque a gente tem que levar contexto, a gente tem que trazer contexto, a gente tem que trazer cultura, a gente tem que trazer muita coisa para poder entender a palavra naquele contexto. O Jô Soares contou uma história uma vez, a tradução que acho que um francês foi fazer de um dos livros dele. E ele contou isso, eu não me lembro, foi uma das entrevistas que ele estava dando, que alguém estava dando para ele, e ele contou essa história lá. E ele disse assim, se esse francês ele foi traduzir esse meu livro, e ele ligou para mim porque ele não estava conseguindo entender o que eu queria dizer com determinada coisa. E ele conhecia, obviamente, o português, mas só que aquela expressão que eu estava usando, ele estava achando uma coisa absurda, porque ele era assim... E ele disse, o cara perguntou, mas Jô, como é que você pode estar dizendo que a pessoa está bebendo um cachorro? O que é que tem a ver? O que é que... E eu posso estar enganado na precisão do que ele falou, mas na minha mente o que ele disse foi assim. E ele disse, mas onde é que você está vendo isso? Porque eu não digo isso em lugar nenhum. Aí ele disse, não, então ele pegou a frase e leu para o cara. Ele disse, não, e a pessoa estava bebendo um chimarrão. E o cara, que era francês, não conhecia o que era um chimarrão. E por algum motivo, eu não sei se no dicionário a palavra chimarrão também tem uma conotação de cachorro. E ele achou que era um cachorro, era por semelhança de palavra. Então, assim, você veja que uma palavra simples, o que é que ela pode transformar dentro da minha interpretação se eu não conheço a cultura? Eu tenho o meu amigo Fábio aqui, que ele é lá de Cabo Verde, ok? Provavelmente ele sabe o que é um chimarrão. Talvez ele saiba, mas talvez ele nunca tenha ouvido falar. Todos os outros aqui que são brasileiros, provavelmente eu nunca experimentei, nem quero, obrigado. Mas que eu não sou uma pessoa de chá, de verdade não sou. Mas a gente já ouviu, porque a gente faz parte da cultura brasileira, e mesmo que a gente nunca tenha experimentado, mesmo que nunca tenhamos ido para o sul, mesmo que nunca tenhamos ido no Rio Grande do Sul, porque eu sou do norte, do sul, a gente já ouviu falar no chimarrão, porque a gente viu numa novela, porque a gente leu num livro, porque o que quer que seja. Mas uma pessoa de Cabo Verde, por exemplo, ele não tem a mínima noção. Pode ser que ele já tenha ouvido. Talvez agora seja a primeira vez que ele esteja ouvindo falar em chimarrão, não sei. Mas como é que ele vai saber? Ele vai ter que ir atrás de um dicionário, ele vai ter que perguntar a quem saiba, ele vai ter... E aí, nesse momento, é quando a gente percebe que, às vezes, as palavras elas podem ser complexas. Mesmo palavras simples, elas podem ser complexas. Então, o trabalho de Severino Celestino, ele foi um trabalho pioneiro nessa área, de buscar um pouco a coisa da cultura judaica e trazer a cultura judaica para dentro do texto, lembrando que Jesus era judeu, né? Jesus não era cristão, né? Ele era o Cristo, mas ele não era cristão, porque ele trouxe o judaísmo, ele era judeu, ele foi filho de pais judeus, ele está numa cultura judaica, então tudo que ele fala é judeu, tudo que ele ensina. E tudo que veio antes dele é tudo judaico. Então a gente precisa se vestir de judaísmo, se vestir dos romanos, se vestir de grego. Para quê? Para a gente poder entender essas relações entre as coisas que estão ali. E quando a gente entende essas relações, em muitos aspectos, a gente entende melhor determinadas coisas. E foi esse o trabalho, e é esse o trabalho do professor Severino Celestino. E nesse livro, e aí eu o conheci nessa época, do Analisando as Traduções Bíblicas e tal, e gosto muito do trabalho dele. Bom, para o trabalho de hoje, para essa reflexão de hoje, do pão de cada dia, quando... eu vou tirar daqui, porque aqui foi só para mostrar e para apresentar para aqueles que não conhecem o trabalho, parte do trabalho dele, pelo menos. A gente vai refletir sobre uma mensagem de Emmanuel que tem esse título, Pão de Cada Dia, e isso aí é a frase que Emmanuel usa, dá-nos cada dia o nosso pão.
Está lá em Lucas 11:3. E essa mesma frase, né, a gente entende, olhando para isso aí, que faz parte da oração dominical. A gente, né, dá, né, a cada um de nós, dá-nos o pão, né, o pão nosso de cada dia, nos dá. E hoje, a depender de como a gente faça, a depender de como a gente aprendeu, a depender da tradução que a gente use, a gente vai falar de maneiras diferentes determinadas coisas. E aquilo vai nos tocar de uma determinada maneira ou de outra, né? E para poder refletir um pouco sobre isso aí, eu fui lá no livro O Sermão do Monte, como eu falei, né, de Severino Celestino, porque eu gosto muito do modo como ele fala sobre o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, Jesus ensina a gente a orar no Sermão do Monte, né? E apesar de o Sermão do Monte, que ele traduz aqui, ser o Sermão do Monte que está anotado por Mateus, no Evangelho de Mateus, e esse aí ser no Evangelho de Lucas, ele faz a tradução aqui do texto do Evangelho de Mateus. E aí eu peguei o pão nosso, o Pai Nosso que ele traduz, e aí ele explica algumas coisas. Então eu vou rapidamente ler o Pai Nosso que a gente normalmente aprendeu, que praticamente todos aqui, eu imagino, devem ter já ouvido e já falado, né? E aí depois eu vou pegar um trechinho que se refere a essa passagem daí para poder fazer um breve comentário e aí a gente entra no tema. E aí vocês viram que eu passei aqui não sei quanto tempo numa introdução, numa enrolação danada e não falei do tema ainda, né? E aí o Pai Nosso, que a gente costuma ler, e ele anota aqui, né, o que a gente costuma falar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ou o vosso nome, a depender de como a gente faz, né, de onde a gente aprendeu. Venha o teu reino, ou venha a nós o vosso reino, seja feita a tua ou vossa vontade, assim na terra, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos ou perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado àqueles que nos têm ofendido ou perdoado aos nossos devedores ou ofensores. E não nos deixeis cair ou entrar em tentação, mas livra-nos de todo o mal. E a gente adiciona aí um amém ou um assim seja no final. E algumas pessoas, graças a Deus também. Então, esse é o Pai Nosso que a gente escuta. Então, a frase que está ali, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, que é a frase que a gente vai conversar. Eu sugiro, eu não sei se esse livro é fácil de ser achado, porque ele não é um livro, vamos dizer, novo dos últimos dias, né? 2002 está aqui, ó, tá vendo? Quando foi publicado pela primeira vez, de verdade eu não sei como é que está a questão da publicação dele. Mas é um livro que vale muito a pena para quem gosta de aprofundar um pouco mais, quem gosta de ler um pouco mais a respeito disso, de conhecer um pouco mais aprofundadamente, conhecer culturas da época, entender por que certas palavras foram usadas e para esse tipo de estudo. E ele diz assim, que a tradução que ele sugere desse mesmo versículo é assim: dá-nos hoje nossa parte e não o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Ele diz assim, aí ele vai ter uma explicação. Li só esses dois pedacinhos e ele explica. Ele diz assim, o texto hebraico que ele pegou para poder traduzir do grego para o hebraico e vice-versa e traduzir para o português, não diz, Jesus não está dizendo para Deus nos dar o pão, mas para nos dar uma parte do pão. E ele explica mais ou menos assim. A gente já entendeu que Deus é misericordioso. Ele é nosso Pai. É como a gente começa o Pai Nosso. Pai Nosso. Ele diz outra coisa. A gente diz, Pai Nosso que estais nos céus. Ele diz assim, Deus não está nos céus. Deus é dos céus. Mas aí é para outra palestra, para outra coisa. Mas só para vocês verem o nível da interpretação, o nível da profundidade em que alguns pontos a gente consegue chegar, com como o pensamento muda e como a gente, com o pensamento mudando, como a gente pode mudar dentro da gente a nossa percepção das coisas no mundo. Como a gente começa a enxergar as coisas de maneira diferente.
E isso é muito importante para a gente mudar de postura na vida, para qualquer coisa. Né? Tem gente que, muitas vezes, só quando a gente começa a entender determinadas coisas é que a gente começa realmente a fazer aquilo lá. Né? Eu faço uma coisa muito na minha vida, qualquer que seja ela, e eu estou com um problema. E muitas vezes, eu não consigo relacionar aquilo que eu estou fazendo a esse problema que eu estou tendo na vida. Aí, quando eu relaciono, aí eu digo, cara, eu tenho que parar disso. Aí eu paro disso e isso melhora. Então, quando a gente percebe coisas, é quando a gente começa a querer, pelo menos, ou ter a possibilidade melhor de mudar. É para isso que a gente estuda, é para isso que existe ciência, é para isso que existe filosofia, para a gente aprofundar nas coisas e trazer aquilo para o nosso dia a dia, para a gente poder... Então, uma pergunta aí que eu estava sentado ali, enquanto estava sentado, refletindo, vendo as ideias e como é que organizava as ideias e tal, às vezes até de maneira diferente, que me perguntou era, o que eu estou fazendo aqui? Eu me perguntando, o que eu estou fazendo aqui hoje, nesse exato momento? E eu falei que eu vim porque eu estou com fome, né? Foi uma das coisas que eu pensei, né? Mas não é só por isso. E aí, obviamente, por que nós estamos aqui hoje? E é uma pergunta individual, eu não tenho como responder por vocês. Né? Cada um, a gente precisa entender e precisa se perguntar isso. E a depender de como a gente responde essa pergunta, a nossa relação com aquele ambiente, com aquele lugar, com aquilo que a gente está fazendo, ela muda completamente. Se eu estou aqui apenas para tirar daqui, eu tenho uma relação com esse lugar. Se eu estou aqui para compartilhar, eu tenho outra relação. Se eu estou aqui para doar, eu tenho uma terceira relação. E cada relação individual é uma relação diferente com este ambiente, com este lugar. O Getú é uma sala, 2, 3, 4, 5 salas nesse ambiente inteiro. A gente afeta os outros ambientes? Afeta. Os outros ambientes afetam a gente? Afeta. Tudo que está aqui nos afeta e a gente afeta tudo que está. E a depender de como eu tenho relação com esse lugar, com esse ambiente, eu estou afetando o ambiente. Então, o que eu estou tirando daqui, quando eu sair daqui hoje? Mas a pergunta principal é, o que eu estou deixando aqui, quando eu sair daqui hoje? Então, assim, qual é essa minha troca? O meu compartilhamento aqui dentro é o quê? Qual é a parte que eu estou fazendo dentro desse contexto, desse estar aqui, nesse exato momento? Né? O que é que dentro desse aprendizado que a gente está tentando estabelecer aqui, dentro dessa troca de conhecimento, dessa troca de energias, né? Porque, na verdade, só eu que estou falando aqui, então, né? Mas dessa troca de energias aqui, o que é que eu estou deixando, o que é que eu estou tirando? E aí, com o que eu estou deixando, ou com o que eu estou recebendo daqui hoje, o que eu estou fazendo com isso? Emmanuel tem um texto em que ele diz assim, uma pessoa que já ouviu falar do Cristo, que já estudou, que já leu alguma coisa de Jesus, do Cristo, e aí eu vou estender mais do que isso. Uma pessoa que já escutou alguma vez alguma palavra boa, algum ensinamento produtivo, sei lá, um texto de quem quer que seja, de um filósofo de 2000 anos, ou de uma pessoa que está passando na rua e que me deu alguma coisa boa, a partir daquele momento, a pessoa já tem a obrigação de fazer aquilo. A gente já deveria estar, já tinha que estar aqui, com aquilo dentro da gente. A gente já tem a obrigação de divulgar o Evangelho quando a gente escutou o Evangelho. E o que é divulgar o Evangelho? Não é sair falando, não. Tem gente que fala porque gosta de falar e está falando como eu porque fala. Mas é muito mais eficiente, é muito mais eficaz uma pessoa que não fala absolutamente nada, chega e... Quando você sai da presença dela, você sai elevado, porque a pessoa estava ali do seu lado, lhe deu um abraço ou lhe disse uma coisa qualquer e pronto. É muito melhor, às vezes, do que escutar uma palestra de 1 hora, de um cara que veio lá de Natal e vocês nem sabem quem é. Não tirou nem a fantasia de Papai Noel ainda. Porque está frio lá fora, eu deixei meu isolamento térmico aqui para poder proteger um pouco mais, diferente do nosso amigo Carlos, que, né, não... Né? Ah, você está, né? Oh, foi mal, Carlos. Eu achei que você não estava aí. Não. Então, quando a gente
Quando a gente recebe alguma coisa, e como essa coisa do professor Severino Celestino, quando ele diz, não é, Pai nosso que está nos céus, ele diz, não você deveria ser Pai nosso dos céus. Não é que está nos céus, porque é como se quando a gente falasse isso, mesmo sem a gente pensar nisso, é como se a gente estivesse dizendo que Deus está lá longe. E Deus nem se importasse com a gente, que está aí nos céus. E aí, se eu não considero que eu estou nos céus, Deus está longe de mim. Mas quando eu digo Pai Nosso dos céus, e aí a gente talvez seja mais fácil da gente. Aí a gente vai se perguntar, mas eu sei, e os céus é aonde? Aí a gente pode refletir de uma maneira diferente. E de repente isso bate na gente de uma maneira, pode bater de uma maneira diferente. Então, quando a gente. Se a gente vai analisar profundamente, as duas expressões talvez elas queiram até dizer a mesma coisa. Mas quando a gente só pensa de uma coisa em um jeito, e a gente pensa agora de outro jeito sobre aquela mesma coisa, o que está acontecendo no nosso cérebro é como se. E Albert Einstein tem uma frase que ele fala que é muito, muito interessante. Eu me lembro disso, que na escola que eu passava, tinha essa frase, que eu estudava, tinha essa frase na parede. E sempre que passava, a gente lê 1000 vezes, né, acaba gravando, né? Vira como se fosse uma tatuagem no cérebro, assim. Acho que um dia exumarem meu cérebro, vai estar lá escrito isso. Quando um cérebro, porque é em inglês, aí eu estou tentando trazer, né? Um cérebro, uma mente, na verdade, uma mente exposta a uma nova ideia, jamais retorna ao seu tamanho original. Porque é exatamente essa ideia. No momento em que eu coloco uma nova ideia dentro de mim, aquilo ampliou. Eu tive que criar espaço para aquilo. E aquela ideia, se verdadeiramente aquela ideia ela bateu e fez sentido para mim, ela ampliou a minha visão, ela ampliou o meu contexto, seja o meu contexto cultural, o meu contexto de percepção da vida. E essa expansão me faz, a partir de agora, observar e enxergar o mundo ao meu redor de maneira diferente. Deus, Pai nosso dos céus, de tudo. Então, é Pai nosso dos céus, não que está nos céus. Quando a gente fala que está, a gente sempre fala isso, que está. Bom, mas a nossa reflexão aqui é: dá-nos hoje a nossa parte do pão. E ele diz, não é o pão inteiro. Jesus não está sugerindo que Deus dê a gente o pão inteiro no dia de hoje, não. Nos dê a parte do pão que me cabe hoje. Porque o resto eu posso pegar depois. O resto pode ser para outra pessoa que está precisando. Me dê só a parte, uma parte. Eu não preciso de todo agora. Eu reconheço que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é meu Pai, que o Senhor quer me dar. Mas a minha contraparte é o quê? Me dê quando eu precisar. Eu não preciso. Eu estou pedindo, mas pode me dar um pedaço. E é engraçado que as línguas, elas têm isso, né? A gente, em português, a gente diz, me dê um pão. E a gente sabe o que a gente está falando. Então, a gente pede um pão, um pão de sal, ou pão francês, porque eu como pão francês, minha mulher come pão de sal. É a mesma coisa, viu? Exatamente o mesmo pão. Mas, né, então, a gente fala, eu quero um pão. Mas se eu for aqui nos Estados Unidos, eu não posso pedir, eu quero um pão. I want a bread. A loaf of bread. É um pedaço. Então, você vê como as línguas elas têm essas nuances, esses detalhes. Bread, aqui, é uma coisa que você não conta, é uma palavra incontável. One bread, two breads, não existe isso. No Brasil, em português é assim, um pão, 2 pães, 3 pães, mas aqui não, aqui é 2 loaves of bread, or 2 pieces of bread, or 2 slices of bread. Tem sempre alguma coisa antes do bread, antes do pão. Já imaginaram como era, e aí por isso que é interessante a reflexão com o professor Severino Celestino, vocês imaginaram, vocês sabem como era no hebraico? E o que é que isso representava, a gente não sabe. Então, mesmo uma coisa extremamente simples, ela pode querer dizer uma coisa diferente, que a gente não entende. E a gente está tomando como a nossa interpretação do português, quando, na verdade, pode não ser a interpretação do português. Línguas têm interpretações diferentes para palavras colocadas em lugares diferentes. E aí a gente... Por isso que, às vezes, dá esse estalo quando a gente escuta uma coisa diferente. Por isso que, às vezes, vocês já podem ter escutado outras pessoas falarem sobre isso aqui e a palestra ter sido 10 mil vezes melhor ou 10 mil vezes pior, mas isso não significa muita coisa, desde que cada ideia que foi dita, ela pode bater na nossa mente de uma maneira diferente. Emmanuel diz isso ao Chico Xavier. Alguém pergunta, Emmanuel diz isso, o Chico diz isso.
Mas, Emanuel, perguntaram a ele, por que é que você escreve tantas mensagens sobre a mesma coisa? E aí você vai ler e tem uma mensagem sobre uma coisa, aí depois em outro livro tem uma mensagem sobre a mesma coisa, em outro livro tem uma mensagem sobre a mesma coisa. Aí disse assim, porque cada pessoa pode... a mensagem ela pode ter sido escrita com um exemplo aqui, com um exemplo aqui, com um exemplo aqui. E cada pessoa pode se relacionar diferentemente com exemplos diferentes. Então, uma pessoa que é médica, que trabalha na área de medicina, ela talvez vá se sentir e vá conseguir compreender muito mais rapidamente se eu utilizar uma expressão ou um exemplo, uma comparação dentro do campo da medicina, enquanto o outro, que, por exemplo, sei lá, um biólogo ou é um engenheiro ou trabalha com qualquer coisa que seja, com impressão, vai gostar mais ou vai entender mais e melhor se a expressão, se o exemplo for naquele outro campo e vice-versa. Então, quando a gente é exposto a essas ideias, às vezes velhas ideias, mas com roupagens novas para a gente entender melhor, a gente consegue abrir a nossa mente. E aí talvez a gente consiga não só trazer a ideia para dentro, mas, de um certo modo, em algum momento, levar essa ideia para fora, mais facilmente no nosso dia a dia. São Francisco de Assis dizia, divulguemos o Evangelho. Quando necessário, falemos sobre ele. A minha divulgação do Evangelho hoje, aqui nesse exato momento, é através da fala, é através do que eu estou dizendo. O que São Francisco de Assis dizia era o contrário. Só quando necessário fale. A melhor divulgação do Evangelho é fazer. A melhor divulgação do Evangelho é ser o Evangelho. Como dizia Paulo, sejamos cartas vivas do Evangelho. Que a nossa vida seja uma folha do Evangelho, em que as pessoas olhem para a gente e leiam na gente o Evangelho. Leiam em nós, leiam nas nossas atitudes, no modo como a gente olha para as pessoas, no modo como a gente abraça as pessoas, no modo como a gente interage com as pessoas, no modo como a gente entende que certas pessoas não são afetuosas, não conseguem ser porque têm um background diferente e não gostam de abraçar, ou não gostam disso, ou preferem aquilo. A gente faz parte de um mundo diverso e a gente precisa aprender a ter essa interação e ser mais evangelho nesse sentido. O que é ser mais evangelho? É ser acolhedor das diferenças, das pessoas que são mais afetuosas e das que são menos afetuosas. Porque se não for assim, vai ter que separar o mundo em 8 bilhões de pedaços. Porque cada um é de um jeito, né? E não é esse o objetivo. O objetivo é estarmos todos juntos, porque, afinal de contas, somos filhos do mesmo Pai Nosso dos céus, né? Somos todos filhos desse mesmo Criador. Então, o professor Severino Celestino, quando ele dá essa ideia de que a gente deveria pedir no Pai Nosso uma parte do pão, essa parte do pão, é para que a gente, em minha mente, né, é essa ideia de a gente compartilhar das coisas, de a gente poder utilizar tudo o que a gente recebe de maneira que sobre para o outro, de maneira que não seja só para mim, que não seja só a minha parte, que não seja só o meu todo. Não, que seja um pedaço. E é interessante porque quando a gente começa a analisar e a pensar em outras passagens bíblicas, né, em que existe o pão, em outras passagens bíblicas, né, quando, por exemplo, a parábola de Lázaro com o rico, né, em que Lázaro está ali ao lado das comidas dos ricos e tal, e se os cães comiam as migalhas, não sobrava nem as migalhas para o pobre do Lázaro, né?
E as migalhas é normalmente o quê? São as migalhas do pão que sobrou, né? Que é as migalhas do resto da comida, mas de pão também, né? Que normalmente a gente usa, inclusive, a palavra migalhas é para pão, normalmente, né? Inclusive. Então tem essa relação. E aí, quando ele desencarna, ele quer um pouco da água para descedentar. Ele diz, olha só a água na pontinha da minha língua. Você veja só, ele está pedindo um pedacinho. E vê como isso se relaciona com essa parte do pão, um pedaço, não a coisa inteira, porque a pessoa está pedindo um pedaço, uma gota, ele está pedindo só um pouquinho. E Jesus está ensinando, dentro do Sermão do Monte, na tradução de Severino Celestino, essa coisa do pedaço, de eu querer só um pedaço. Cara, quando eu li isso alguns anos atrás, e preparando para essa, né, isso mudou muito, assim, mudou como essa coisa do compartilhar realmente, do estar, do saber que não é só para mim, sabe? Do saber que o saber e as coisas, elas não são só para mim, elas são para todos. Se a gente quiser tudo do mundo só para a gente, e o mundo, porque a gente tem que pensar o seguinte, Haroldo Dutra Dias, ele disse uma vez uma coisa que é muito interessante, ele disse assim, as leis divinas, elas não são feitas para o indivíduo, elas são feitas para todos. Porque se eu pegar uma lei e eu quiser aplicar aquela lei só para mim, eu tenho que lembrar que o vizinho vai querer aplicar só para ele e o outro vai querer aplicar só para ele. Agora vamos imaginar se tudo que a gente faz eu só quero fazer para a gente e todo mundo só quer fazer para ele. Como é que o mundo seria? Eu quero tudo para mim, o outro quer tudo para ele. Vai ser uma briga eterna e enorme, porque eu quero o meu, eu não quero pensar no outro, eu quero o meu. E a gente vai viver um mundo de egoísmo profundo em que tudo vai ser sempre uma briga eterna. A partir do momento em que eu começo a aprender a compartilhar, e o vizinho aprende a compartilhar, e o outro aprende a compartilhar, e a gente vai aprendendo a compartilhar esses pedaços de pão, a coisa tende, não imediatamente, mas tende a equilibrar como ondas no mar. Já joga uma pedra, a coisa vai mais alta, daqui a pouco a gente vai tranquilizando de novo. Por quê? Porque é como se a interação entre a gente vai fazendo com que esses ciclos eles vão se amenizando e a gente vai aprendendo a lidar com um que está se interpenetrando no outro. Então eu jogo 10 pedras, vai ter 10 centros circulares, um se interagindo com o outro, a gente vai ver as interseções, e cada interação de uma onda que vai circulando na outra no lago, elas vão se eliminando ou interagindo. Então, uma aumenta, a outra diminui, e assim a gente vai. Daqui a pouco está todo... Mas se eu quero ficar isolado e só eu, aí o lago deixa de ser lago, vai ser só gotículas independentes, porque eu só vou ter a minha parte, não vou ter a parte dos outros. A mensagem de Emmanuel, entretanto, e aí eu digo isso todas as vezes, eu estava conversando até com o Fábio outro dia desse, dizendo a ele que às vezes quando a gente chega aqui na frente para falar alguma coisa, por qualquer motivo que seja, a gente tem tudo preparado, a gente sabe o que a gente quer falar. Esse PowerPoint eu já tinha feito, já tinha usado outras vezes, inclusive. Hoje aqui eu disse, eu vou querer mostrar o livro de Severino Celestino. Aí eu fui ali, só botei as capas para vocês verem, que antes eu não tinha feito. Tinha o livro, eu mostrava o livro e tal. Mas eu disse, é bom mostrar mais ali na frente. E eu nunca tinha feito essa introdução, porque... E aí a pergunta é para mim mesmo, por quê? Não sei. Não sei. Cada lugar que a gente vai, cada momento em que a gente está vivendo, a gente tem uma interação com o momento, uma interação com o lugar. A palestra espírita, ela não é, no meu ponto de vista, apenas um momento de passagem ou de troca de conhecimento. Ela é um momento em que a gente interage com as pessoas que estão ali. Ela é muito mais importante para que a gente como um todo saia daqui, espera-se, né? Se sentindo melhor, se sentindo mais consolado, ou se sentindo que talvez tenha tirado alguma coisa, tenha aprendido algo, mas que exista essa interação e essa energia que a gente vai trocando com as pessoas que estão aqui, com cada um daqueles que estão aqui. Às vezes 2 pessoas, às vezes 3 pessoas, às vezes 1 pessoa, porque o centro está começando, só tem os trabalhadores e tal, às vezes lugares maiores em que tem mais gente.
o objetivo é sempre o mesmo, é que a gente troque essa energia e que a gente possa sair daqui com algo diferente. Que a gente possa sair daqui diferente de como quando a gente entrou aqui. E eu vou continuar com o tema. Mas tudo que eu falei aqui, ou quase tudo que eu falei aqui até agora, eu não falei nenhuma outra vez, ou quase nada, muita coisa, eu não falei em nenhum dos outros lugares que eu já falei sobre esse tema. Por quê? Eu estava dizendo a Fábio, para voltar para a minha explicação. Antes, a gente prepara tudo, a gente pensa, a gente reflete, mas parece que quando a gente começa a falar, essa interação, a resposta das pessoas, o que vocês estão dizendo com os olhos, com a cabeça, com o corpo, parece que me afeta, não aparece, me afeta de uma maneira que aquilo que eu estou dizendo, ele vai sair de maneira para que seja melhor para quem está aqui. E quem é que está aqui? Eu não sei quem é que está aqui. No sentido de que eu cheguei aqui e eu não sabia quem era que ia estar sentado aqui, eu não sabia quantas pessoas iriam vir, eu não sabia. E essa interação, essa troca, esse vai e vem de energias faz com que talvez determinadas coisas precisem ser ditas aqui e não precisassem ser ditas lá. E vice-versa, coisas precisavam ser ditas lá e não precisam ser ditas aqui. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito na preparação das coisas, mas eu acredito também na capacidade, na possibilidade imensa de adaptação, do abraçar, do trazer para perto, do trazer a coisa para aquilo que a gente está vivendo e está sentindo naquele momento. Mesmo que de um certo modo saia do script. Porque o script não deve ser mais importante do que a relação entre as pessoas. Kardec diz, em algum momento, numa das obras complementares, que alguém pergunta para ele, mas algo assim, eu não vou lembrar, porque isso não estava preparado também, me veio aqui agora. Alguém perguntou a ele, mas se numa discussão entre duas pessoas, né, e que as duas estão corretas, vamos dizer, ou as duas estão apresentando argumentos fortes e veementes em relação à coisa que elas estão discutindo, quem é que está com mais razão? Mais ou menos assim a pergunta para ele. E ele diz assim, o que estará com maior razão, para mim, vai ser sempre aquele que é mais caridoso. É aquele que está colocando ali, naquilo que ele está fazendo, mais amor. Ele não está fazendo aquilo para impor, ele não está fazendo aquilo para forçar o outro. Mesmo que ele esteja errado, talvez depois ele vá descobrir com relação ao outro. Mas se o outro está correto, mas ele está batendo com um martelo na cabeça do outro, ele está errado. Não importa se ele está certo. Então a ideia de Kardec é essa, a ideia é que a gente precisa aprender, como diz Bruce Lee, seja água, meu amigo. Ele dizia essa frase, seja água, be water, my friend. Seja água. Porque a água, ela envolve tudo, ela envolve todo mundo, não importa o formato, não importa o formato do jarro. A água, ela não tem forma, ela se conforma de acordo com aquilo que você precisa. Então, se você tem um formato quadrado, ela é quadrada. Ela vai ser retangular, vai ser cilíndrica, vai ser de qualquer forma. Be water. Vamos ser acolhedores, vamos abraçar, vamos nos abraçar, vamos preencher os espaços que nos são dados. Se a gente tem pouco espaço, vai ser pouquinho, não tem problema. Mas se tiver um pouquinho mais, a gente penetra um pouco mais, a gente vai um pouco mais. Então, aqui dentro do Getú, onde eu sempre me senti muito, muito acolhido, né, e onde eu tirei e deixei muitas vezes partes do pão, né, como na mensagem, em como Severino Celestino nos ensina, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande. Por que eu estou trazendo agora para lá da gratidão? É para tentar, pelo menos, fazer um ponto com o resto da palestra. Porque essa gratidão que a gente aprende, do que a gente vive, do que a gente vê no Evangelho, ela é fundamental para que eu possa
viver bem e entender bem o mundo e aproveitar as coisas do mundo da melhor maneira possível. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que, às vezes, a gente entende a mensagem, entende que, como eu disse, entende que Deus não está lá, Deus está aqui, Deus é do céu, não está nos céus. Eu entendo, talvez, a coisa do pão, uma parte do pão para mim, parte daqui. Mas aí eu posso chegar e dizer, mas a minha parte podia ser um pouquinho maior. Ou, mas eu não recebi aquilo que eu devia, o que eu queria receber. E quando a gente não consegue fazer esse pulo, né, do que a gente está recebendo e que aquilo a gente deveria, e que por aquilo a gente deveria agradecer, a gente às vezes coloca a perder todo o resto do ensinamento, porque a gente não aprendeu ainda a ser grato por aquilo que a gente recebe. Quantos minutos eu tenho que eu estou perdido aqui? 11h25. Obrigado, Carlos. Então, quando a gente esquece de que a gente precisa aprender a agradecer por qualquer coisa que passou, pelo qual nós estamos passando, que já passou, que vamos passar na nossa vida, muitos dos ensinamentos de amor, de caridade, tudo isso a gente acaba meio que desaprendendo, acaba parecendo que não conseguiu entender ainda. É difícil, eu gosto muito de uma imagem, então eu vou pegar esse papel que está aqui em cima para criar essa imagem aqui, que eu acho que é muito boa essa imagem. Eu gosto dessa imagem. Então, vamos imaginar que esse papel aqui, um pano, ela é o pano das virtudes, ok? Então, eu tenho sei lá, vamos dizer que eu, como Diane estava falando ali, né, que eu vou ser humilde para ser um homem justo, né, como ela estava dizendo. E aí eu vou praticar a justiça. E a justiça, a humildade, ela está nesse ponto desse pano aqui, tá? Num pontinho qualquer. Esse aqui foi o cara que não praticou nada. Né? As virtudes aí. Obrigado. Então, a justiça está nesse ponto aqui. Eu vou praticar ela. E praticá-la significa, para esse papel aqui, elevá-la. E aí eu estou elevando ela. Você está vendo? Eu não consigo elevar apenas a justiça. Entretanto, se eu elevo só a justiça, tem muita coisa que eu ainda não pratico. Tem muita coisa que não está... Se eu tenho duas, a coisa já melhora um pouco mais, né? Eu já estou levantando mais. Mas os outros lados, até mais rapidamente, eles caem, porque eu não estou praticando tudo. Então, na verdade, se eu me digo, tento ser humilde, é ótimo que eu seja humilde, é ótimo que eu pratique a humildade, porque eu estou subindo com aquele ponto. Mas eu tenho que ter essa visão, eu tenho que ter essa consciência de que não é só a humildade que vai me levar para lá, eu tenho que fazer as outras coisas. E, às vezes, parece, para forçar um pouco a metáfora, a analogia, parece que tem coisas que elas são mais pesadas no lado do pano. É como se o pano ele não fosse igual em todos os lugares. Então, vai ter coisas que eu vou ter que me esforçar um pouco mais para poder levantar. Então, e parece que tem coisas que são mais centrais. E quanto mais central eu estou, ou sei lá, mais periféricas, porque se uma coisa está muito na periferia e eu levanto, muita parte do papel está para lá. Mas se for mais central, mais coisa sobe junto, tá vendo? A impressão que eu tenho é que a gratidão ela está bem próxima do centro. É a impressão que eu tenho. É que a gratidão ela meio que ajuda a elevar as outras. Ela meio que parece, ou sei lá, é como se tivesse mais fiozinhos da gratidão espalhado em todo o canto. E quando a gente levanta num canto, ela meio que levanta as outras juntas. Porque no momento em que eu me torno grato pelas coisas, nada mais na vida parece que importa. Parece que a única coisa que importa é ser grato, quando a gente verdadeiramente se torna grato. Você vê, Jesus está morrendo na cruz. Jesus está lá, segundo as narrativas, pregado na cruz. Ele não quer que a dor chegue para ele. Ele não quer. Ele diz, e a gente escuta na música lá de Chico Buarque, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não quero sofrer. Porque querer sofrer nesse sentido não eleva o espírito.
Não eleva o espírito. Mas se eu estou sofrendo, eu preciso entender que o sofrimento pelo qual eu estou passando é determinante em quem eu serei. Não tem ninguém aqui sentado que não já sofreu na vida. Ninguém. Entretanto, todos nós estamos aqui hoje. Significa dizer que todos nós vencemos aquele sofrimento. E que por ter vencido aquele sofrimento, nós somos melhores do que antes daquele sofrimento. Ou seja, hoje, 5 minutos, 10 minutos, 5 anos, 10 anos depois daquele sofrimento, eu posso agradecer por aquele sofrimento, não posso? Não estou dizendo que eu quereria ter aquele sofrimento. Eu não gostaria de passar de novo. Eu posso dizer isso e não tem nenhum problema. Entretanto, eu só sou quem eu sou hoje porque eu passei por aquilo. Então, eu preciso aprender a ser grato por aquilo, mesmo não querendo ter passado. Uma coisa não tem a ver com a outra. Quando as pessoas dizem, quando a gente diz, ou quando os espíritas dizem que a gente precisa agradecer pela dor, não é para abraçar a dor e descer no charco com a dor eu vou querer dor e aí pegar o chicote não tem a ver com isso, tem a ver com o entendimento, com a compreensão, com olhar para aquilo e dizer, isso é importante para mim. O que é que eu posso tirar de bom disso aqui? Como é que eu posso crescer com isso aqui? Pai, afasta de mim. Eu não quero sofrer. Eu não quero isso. Mas já que eu estou aqui, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. E tudo está consumado. E pronto. Na cruz, olha para João e para a mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Em todo e qualquer momento que a gente pegar a vida do Cristo, a gente consegue encontrar resquícios de gratidão nas palavras, nos ensinamentos. Por quê? Porque ele é gratidão. Ele não tem gratidão e ele não está grato. Ele é grato, porque ele sabe o motivo, ele ama, ele é amor. Ele está. Então, nós não somos ainda. A gente não tem o pano não está aqui em cima, o papel não está aqui em cima, está aqui embaixo, e a gente está subindo. Ok, beleza, faz parte do processo. A gente não consegue ser grato 100% do tempo. A gente está grato aqui, está grato ali, e está tudo certo. A gente só precisa aprender a fazer disso um hábito. A gente só precisa aprender a fazer disso algo que faz parte de cada uma de nossas células. Eu posso estar errado. Eu gosto sempre de usar um exemplo do botão, né? Mas hoje eu não tenho nenhum botão na minha roupa. Porque minhas roupas, hoje, por algum motivo, não tem botão. E eu vinha pensando sobre isso. Cara, eu não estou com nenhum botão hoje na minha roupa. Mas eu tenho um zíper. Ninguém aqui, eu acho que já fez botão na vida. Alguém já fez botão na vida? Alguém já fez zíper na vida aqui? Não. Eu conheço gente aqui que faz pizza. Voltou para comida de novo, né? Desde o começo é só comida. Conheço gente aqui que faz outras coisas, mas botão, zíper, eu acho que ninguém fez. Quantas vezes a gente já agradeceu às pessoas que fazem botão? Ou que fazem zíper? A gente já agradeceu a quem faz pizza, né? Mas a quem faz botão, quantas vezes? Porque ninguém vive sem botão. Eu estou vendo 2 aqui, ó, que não tem nem utilidade. Mas estão aqui na roupa. Porque tem coisa que, né, tem tanto, né, mas não é só ali, né? E eu estou falando de botão também, eu sempre falei, mas estou falando de botão também, porque parece que esse ano tem um meme aí, nos primeiros dias do ano, um meme aqui nos Estados Unidos, que é 365 botões.
de onde é que apareceu. Eu sei que eu vi em um monte de lugares esse negócio de 365 botões, que a pessoa se referiu a 365 dias, que a pessoa, cada dia do ano, ela vai pegar um botão e vai... E alguém perguntou, mas por que botão? Ele disse, sei lá, só por que botão? Em 365. E cada dia é um botão e eu vou guardar um botão por dia para representar cada dia. E eu digo assim, talvez seja um momento da gente parar para pensar que cada dia é um presente, que cada dia a gente precisa agradecer por estar vivo. E utilizar um botão. Mas se não tiver botão, um zíper. Se não tiver um zíper, um grão de areia, o que seja. A gente precisa aprender a agradecer, a ser grato. Emmanuel diz na mensagem, aqui eu vou ter que pular muita coisa, porque eu não, já perdi muito tempo, ele diz assim, pensaste no pão de cada dia? A gente costuma desvalorizar o pão, né? Porque é uma coisa do dia a dia, como o botão que eu perguntei a vocês. Quem é que já agradeceu por alguém ter feito um botão ou um zíper? A gente usa, mas a gente não para pensar que sem aquela pessoa que produz esses botões, as roupas da gente estavam tudo caindo. Quer dizer, tem gente que usa... como é que chama? Suspensório. Nossa, foi tanto tempo que eu não usava a palavra que nem lembrava mais. Né? Eu estou precisando, mas eu nem lembrava mais. É uma mensagem comum. Mas veio a pergunta, já pensaste no pão de cada dia? A gente já de verdade, já parou para pensar no pão de cada dia, na comida que a gente come mesmo assim, e de ser verdadeiramente grato pela comida? É difícil até, às vezes, acho que expressar, inclusive em palavras, esse sentimento, mas acredito que talvez, num momento ou no outro, a gente de verdade ali, por algum motivo, a gente tem aquela sensação de êxtase de dizer, nossa, encontrei uma coisa, ou nossa, aquilo me... Cara, acabei de ter essa revelação aqui de que o pão é uma coisa tão importante na minha vida, e você agradece ali profundamente, aí no outro dia o pão passa a ser só um pão de novo e passa. Mas será que a gente já teve isso com qualquer coisa na vida? A gente tem muito isso, ou pelo menos aparentemente a gente tem mais isso com relação a um filho, a um neto, alguma coisa assim, com aqueles momentos mais especiais a gente tem aqui. Tem uma palavra em alemão que eu não sei, porque eu não falo alemão e eu não lembro da palavra, mas você sabe aquela sensação, todo mundo aqui já teve filho, ou teve um netinho, ou teve, sei lá, alguma criança que cuidou provavelmente, né? Imagino que quase todos, se não todos aqui. E que você está com a criança na mão, e a criança, por qualquer motivo que seja, ela pega você assim, e ela abraça, e ela dá parece que ela quer arrancar um pedaço de você. Eu me lembro isso da minha filha mais nova. Ela um dia... Eu tenho até a sensação ainda no meu rosto. Ela me pegou assim no sofá, e ela veio, eu vejo a cara dela assim, no meu rosto, quando eu fecho os olhos. Ela me pegou assim de um jeito, e ela parece que ela queria entrar na minha cara, assim, ela parece que queria entrar em mim. Ela botou as unhas, só que infelizmente a gente não tinha cortado as unhas dela. Né? Então acho que é por isso que eu lembro também. Mas não vem ao caso. Ela botou as unhas assim no meu rosto, e ela pegou assim, e ela apertou de um jeito tão grande. E eu disse, meu Deus, que amor é esse? O alemão tem uma palavra para isso. Vocês já imaginaram que tem uma palavra para uma situação tão específica como essa? O alemão tem uma palavra para isso. Essa sensação que eu acho que vocês devem ter entendido que eu estou falando, essa eu acho que é a sensação, ou uma das sensações que eu acho que a gente precisa aprender a resgatar na relação da gratidão com a vida. É uma coisa que a gente precisa de vez em quando sentir para a gente dizer, poxa, que bom que eu estou vivo, sabe? Que bom que eu estou aqui, que bom que eu tenho fulano, que bom que eu tenho uma comida, que bom que de vez em quando eu tenho uma sensação como essa, porque isso é como se me passasse dentro de mim, e certamente é isso que acontece
fisicamente falando, é como se a gente conseguisse trazer ali uma dose de endorfinas no nosso organismo e o cérebro parece que se ilumina, e se a gente fosse capaz de enxergar raio-x ou se enxergar, a gente estaria vendo um brilho assim na gente, porque é isso que essas substâncias orgânicas fazem com a gente. Mas se a gente fosse capaz de observar do mundo espiritual, essa sensação é olhar para a pessoa e dizer assim, nossa, que brilho que aquela pessoa tem. Então, essa sensação é essa sensação aí. Já pensaste no pão de cada dia? Que a Emanuel está perguntando. Será que a gente já se deu conta de que Deus dá para a gente o pão de cada dia? E ele vai dizer mais na frente, para a gente poder chegar perto e encerrar, ele vai dizer aqui. Ele diz assim, que Deus esconde, que é Ele que está dando o pão, para que a gente possa perceber, em algum momento, que é Ele que está dando o pão. E quando a gente perceber, a gente dizer, meu Deus do céu, muito obrigado pelo pão. Mas mais do que isso, como disse Severino Celestino, muito obrigado pela parte do pão que eu quero. Porque o resto do pão eu quero dar, eu quero entregar, eu quero dividir, eu quero compartilhar. E aí ele diz, o homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. É a nossa parte do trabalho. É a nossa parte, a gente precisa fazer isso. E, na verdade, a gente nem precisa fazer isso, porque antes da gente, o trigo já nascia. Antes da gente estar aqui na Terra, tudo isso já fazia, porque Deus fazia isso. Ele espalhava com os bichos, ele germinava, ele fazia tudo isso. Ele cavava o solo com os bichos, com as pedras, com tudo. Ele que fazia tudo isso. Mas ele diz assim, já que o homem nasceu, o homem chegou, então vamos dar essa tarefa para o homem. O homem que tem que fazer, é a gente que tem que fazer. E pelo homem aqui é o homem e a mulher, viu, minha gente? Apesar de que o homem é que tem que cavar o solo mesmo, porque a mulher não tem que fazer essa tarefa, é o homem que tem que fazer. Mas se a mulher quiser fazer, faz também, não tem nenhum problema. Espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Aí ele diz, mas a germinação, a gente não faz nada por isso. A gente pode acelerar, botar uma coisa ali, mas é a própria coisa que vai germinar. O crescimento, a florescência e a frutificação pertence a quem? Pertence a Deus. Então, o pão, ele é o esforço conjunto do nosso trabalho e do trabalho de Deus. Sem o nosso trabalho, o pão não vai existir. Mas sem o trabalho de Deus, nada existe. Não é só o pão, nada existe. Então, a gente está contribuindo, a gente é co-criador, a gente é co-operador. Nós operamos junto, nós fazemos as coisas junto com ele. Então, no alimento de cada dia, prevalece o sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem, e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. Aí eu tinha marcado ali as palavras, para a gente, que eu já falei antes, né? É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher, um dia, os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos, em nós. Ele está plantando o tempo inteiro, ele é o grande semeador, ele semeia na gente a vida, ele semeia na gente tudo. Então ele espera colher de nós a nossa parte do trabalho, a perfeição, que é a longo prazo. Do mesmo jeito que quando nós plantamos, nós esperamos colher aquilo que a gente plantou. E aí, para encerrar lembrando a palestra que tivemos ontem lá no cantinho, do querido Roberto Barbosa, que estará aqui essa semana também, só para fazer a propaganda também, que ele vai estar por aqui fazendo, talvez quem vem aqui no final vai falar, né, das atividades. Ele fez uma palestra no cantinho chamada Ação e Reação, e ele falou exatamente sobre isso, sobre o plantar e sobre o colher, sobre o que a gente planta e o que a gente colhe. E aí ele disse assim, na minha terra eu planto semente de feijão. 10 minutos eu já vejo a semente saindo. 20 minutos, a rama já está no chão. Em 1 hora, e mostrando as fotos, em 1 hora, já está assim, ó. Em 1h30, eu já estou com as vagens na mão. Não é assim que a gente quer que as coisas sejam? A gente quer plantar o amor e daqui a 1 hora, a gente quer ser amado pelo mundo todo. Não é assim que a natureza opera. A gente tem que plantar e saber que tem que ter paciência, que tem que trabalhar, que tem que arar a terra. Porque cada um de nós é um terreno, é um solo.
E a semente vai crescer a 10 por um em um, a 30 por um em outro, a 100 por um em outro. E em outros não vai nascer nessa vida, só vai nascer na próxima vida. E a gente tem que entender isso. Nós não somos donos do terreno do outro. Nós sequer às vezes conhecemos o nosso próprio terreno. A gente não sabe nem o que plantar na gente. Aí a gente planta uma semente que a gente não sabe do que é. Aí espera a semente nascer, a semente vai. Quando está prestes a nascer, a gente diz, eu vou fazer um pão gostoso dessa semente aqui. Aí nasce uma melancia. Porque eu não sabia que semente era que eu estava plantando. Então, no momento que a gente ficar consciente daquilo que a gente está fazendo, que a gente está plantando, a gente vai poder saber o que a gente vai colher. Mas cada semente, um tem o seu tempo de nascer. Tem uma história antiga, eu acho que eu devo ter contado aqui já, não sei, que um senhor, ele estava plantando uma tamareira. E o senhor tinha 70 anos de idade. E passa um menino, que sabe tudo, né? Porque menino sabe tudo, né? Aí diz assim, mas por que o senhor está plantando isso aí? O senhor sabe que o senhor está plantando isso aí? E meu pai falou que tamareira demora, sei lá, 70 anos para nascer, 80 anos para nascer a primeira tâmara. O senhor sabe que o senhor está plantando isso aí, não vai colher. Ele disse, mas eu estou plantando porque eu estou comendo aquela tamareira ali, que alguém plantou lá atrás. Eu espero que você possa comer da tamareira que eu estou plantando hoje. Então, em vez de a gente ficar criticando o que é que o outro está plantando, vamos plantar as nossas próprias tamareiras. Muitas vezes não para nós, mas para os outros. Porque a gente precisa ser grato pelas tamareiras que já foram plantadas. E nós temos muitas tamareiras ao nosso derredor. Na verdade, tudo ao nosso derredor é uma tamareira que foi plantada. Às vezes por a gente mesmo, por nós mesmos no passado, e muitas vezes por outras pessoas. E nós precisamos ser gratos por cada um dos frutos e das sementes dessas tamareiras. Mesmo que tenha sido uma tâmara gigante que tenha caído na nossa cabeça, a gente precisa agradecer. Porque foi assim que o senhor Isaac Newton, um dia, descobriu a lei da gravidade, quando, supostamente, uma maçã caiu na cabeça dele. Então, mesmo na dor, a gente aprende e a gente cresce. E que a gente possa ser grato pelo pão ou pelo pedaço de pão de cada dia que a gente recebe de Deus. Parabéns ao Getú, obrigado mais uma vez, obrigado a vocês pela paciência de terem me ouvido, pelas risadas bondosas de vocês, que eu sei que muitas piadas minhas são ruins mesmo, mas vocês, né, são bondosos, são caridosos, né? Então vocês riem mesmo assim, e que nós sigamos sempre em paz com o nosso Mestre Jesus. Vai lembrar, olha nós aqui outra vez. Então é com alegria no coração que a gente, no coração e nos lábios, que a gente fazer uma prece de encerramento, uma mentalização, para a gente se manter nesse clima agradável de que o Evangelho, ao qual o Evangelho nos convida. E aqui eu queria pensar e lembrar do nosso Mestre Jesus, aquele que é o grande exemplo, o grande modelo de nossas vidas, em que Jesus, sendo o nosso modelo e guia, não precisava estar aqui com a gente, não tinha necessidade de vir aqui por si só, mas sentia a necessidade de estar aqui pelos outros, por nós. E se mesmo Jesus, não precisando estar aqui, esteve e ali nos caminhos da Galileia, visitando as vilas, as cidades dos pescadores, conversando sobre as dificuldades da vida de cada um daqueles com quem cruzou o caminho, ele certamente parou em portas de pessoas que eram como nós, que eram nós, que eram cada um de nós.
E naqueles breves momentos em que o Mestre conversou conosco, em que Ele conversa conosco, nós nele despejamos de uma maneira geral as nossas dificuldades, os nossos problemas, e eu imagino que naquele momento em que muitas vezes não podia e não devia descortinar as causas daqueles problemas que estamos vivendo, ele simplesmente abria os braços, como que já nos apontar que um dia estaria de braços abertos na cruz e que seria crucificado por nós mesmos, mas naquele momento ali, diante de nós, na porta do nosso lar, ou no mercado, ou na escola, Ele está ao nosso lado, ouvindo as nossas reclamações, abre os braços e diz: meu filho, eu não posso resolver o teu problema como um todo, mas saiba que eu estou aqui contigo e estarei sempre aqui contigo. Vem, se aconchega ao lado do meu peito para um abraço, e eu te abraço. Não para resolver o problema, mas para dar forças, para te dizer que hoje e sempre estarei ao teu lado. Quando te sentires sozinho, lembra deste momento em que passei, em que estive aqui e te abracei. Respira, olha para o alto e agradece a Deus que em algum momento tu vais entender que eu também tenho problemas, mas confiando em Deus, sei, o abraço dele é constante em mim. Assim, o que eu te dou é o meu abraço. É a minha palavra de que estarei sempre caminhando contigo nos momentos fáceis, mas também e principalmente nos momentos difíceis. Lembra-te sempre e agradece a Deus pela oportunidade que tens de estares percebendo o quão importante é cada momento da tua vida para ti mesmo. E se puderes, coopera com o Pai, para também, em abraçando outras pessoas, estares juntos com elas, dando forças uns aos outros, para a caminhada que muitas vezes é árdua, mas que é uma caminhada valiosa para ti e para todos. Olhando de longe, percebemos hoje que mesmo Jesus, nos momentos de dificuldade, orava a Deus, porque Ele sabe da necessidade da comunicação com aquele que nos dá força, energia e vida. Assim, se Jesus, que é Jesus, orava a Deus, quem somos nós para não fazê-lo? Assim, amigo mestre, querido amigo, irmão de todos os momentos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em teu nome, a pensar em ti, a refletir contigo com os teus ensinamentos sobre o amor de Deus e sobre a oportunidade de sermos gratos pela vida, para que possamos fazer a nossa parte como colaboradores da construção de um mundo melhor, mais harmônico, mais iluminado, mais honesto e mais amoroso. Protege-nos, dá-nos a tua paz, hoje e sempre. Que assim seja.